Nós temos a satisfação hoje de conversar com a juíza Maria Domitila Prado Mansur. Bom dia, doutora Domitila. Muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, doutora Naline. A satisfação é toda minha, um prazer. Muito obrigada pelo convite. Então, doutora Domitila, todos admiramos o seu trabalho, porque sabemos que há muito tempo a senhora desenvolve um processo de proteção a pessoas que precisam disso, né? Com necessidades especiais. Conta um pouquinho como é que foi o seu interesse, como é que a juíza da 16ª Vara Criminal da capital se encaminhou para essa missão. Doutora Naline, ontem mesmo eu estava pensando sobre isso, a senhora acredita? Por que eu cheguei nesse ponto da carreira? E sempre fui uma juíza muito apaixonada pela profissão, sempre me espelhei em algumas pessoas, o senhor especialmente. E um dia eu estava no lugar certo, na hora certa, com o desembargador Eduardo Pereira, na seção criminal, presidente da seção criminal. E nós precisávamos instalar alguma vara de violência doméstica familiar contra a mulher em São Paulo. E tudo começou ali. Tudo começou com esse levantamento de números, essa constatação de uma falta de estrutura especializada ao atendimento de mulheres vítimas de violência. E assim surgiu o anexo à 8ª Vara Criminal, a nossa primeira unidade judiciária específica. E, na sequência, instalamos a Coordenadoria de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher do nosso tribunal e, na sequência, mais várias de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí eu me lembro bem de nós termos conversado sobre a necessidade da criação dos anexos, que o senhor baixou um ato administrativo, a presidência do Tribunal de Justiça, porque nós não tínhamos essa possibilidade de instalar varas nas comarcas, e a solução, pelo menos naquele momento, foi a de criação dos anexos. E isso foi muito importante porque até hoje esses anexos funcionam muito bem. E qual é o diferencial dessas varas especializadas? Elas têm a equipe multidisciplinar, têm um juiz ou uma juíza dedicados especialmente a essa questão da violência contra a mulher, que infelizmente é uma situação que muito difícil de controlar. A experiência atribui o crescimento desse tipo de barbárie que não poderia mais acontecer no século XXI, não é? Como é que a gente explica isso? É alguma coisa que acometeu o ser humano, fazendo com que ele retrocedesse na sua civilização, na sua civilidade? É muito triste essa constatação, doutora Naline, porque muitos acreditam a possibilidade de mais denúncias, de denunciar a violência de uma forma mais fácil, de uma forma... o amplo acesso da justiça, que é bastante desejado e aplaudido, mas eu acredito também, e é a constatação de quem trabalha na área, de que há mais violência mesmo contra a mulher. E qual o motivo? As mulheres têm ocupado seus espaços, têm ocupado posições nas cúpulas. Isso eu não falo só na área pública, mas na área privada. Isso, infelizmente, incomoda porque somos uma sociedade de fundo, de origem patriarcal, de origem machista. Isso não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. A violência contra a mulher é reconhecida como uma pandemia pela ONU e que se agrava, né? Veja, a gente pode ver o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Sempre que tem uma situação de calamidade pública ou uma guerra, a violência contra a mulher e contra as meninas se intensifica. As mulheres ficam numa situação de maior
vulnerabilidade. Então, nós temos ouvido essas denúncias de crimes contra a dignidade sexual de mulheres e meninas nos abrigos do Rio Grande do Sul, da mesma forma que nós ouvimos a prática de crimes contra as mulheres na guerra da Ucrânia. Então, é uma situação que se constata quando a mulher tem acentuada essa condição de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade que já é decorrente da violência, mas tem um acréscimo, ela fica ilustrada, ela fica iluminada por essas situações extraordinárias. Nós tivemos isso também durante a pandemia, não é? Houve um recrudescimento dessa prática lamentável, não é? Sim, porque as mulheres ficaram próximas dos seus agressores, onde não deveriam ser agredidas especialmente, no seio do lar. E foi um momento muito desafiador. Nós lançamos, o CNJ e a Associação dos Magistrados Brasileiros lançaram a campanha Sinal Vermelho, uma campanha que foi muito útil para a conscientização, tem sido ainda muito útil, uma campanha muito clara, que aproximou o Poder Judiciário, que isso é muito importante, da população. Então, nós tivemos milhões, não é um número aleatório, mais de 15 milhões de acessos pelas redes sociais, com denúncias, com comentários, e reconhecendo, sim, que as mulheres estavam, naquele momento específico, numa situação de altíssima vulnerabilidade, de hipervulnerabilidade. E o interessante é que essa forma da denúncia pelo sinal vermelho, um X vermelho na palma da mão, que não era necessariamente exigido, ela criou, ela despertou uma confiança maior das mulheres no sistema de justiça. Isso foi uma constatação positiva nesse momento tão difícil que nós enfrentamos. Mas a violência contra a mulher, infelizmente, ela continua aí, com requintes de crueldade, e eu me pergunto, o que mais é preciso fazer? Eu não tenho dúvida de que uma mudança cultural é importantíssima, mas a atuação dos poderes da República, da iniciativa privada, da academia, uma união de esforços é indispensável no enfrentamento à violência contra a mulher. Doutora Domitila, a senhora é corregedora do Sanctus. Conta o que é o Sanctus para que os nossos ouvintes possam tomar conhecimento. Bom, também é uma iniciativa da qual o senhor participou muito como corregedor. Eu estou na reta final e muito feliz porque o Sanctus acabou se transformando em 2 varas, depois de muitos pedidos, varas de violência contra crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, e também foi uma constatação da necessidade de os meninos terem um ambiente de escuta mais ajustado, a aplicação da lei do depoimento especial, e também as meninas vítimas de violência fora do contexto da Lei Maria da Penha. As varas de violência doméstica familiar, elas têm essa competência intimamente ligada à Lei Maria da Penha. São os episódios que acontecem em ambiência doméstica e familiar. E nós precisávamos estruturar o mesmo equipamento no Poder Judiciário para atender os meninos e as mulheres e meninas vítimas de violência fora desse contexto da Lei Maria da Penha. É uma unidade judiciária, agora não mais, são 2, o volume de processos é tão grande que 2 acabaram sendo criadas. Na conversão foram 2 novas unidades judiciárias estabelecidas, com uma competência muito importante e com processo diferenciado, porque nesse caso o inquérito policial corre nas varas de violência contra crianças e adolescentes, com a produção antecipada de prova durante esse momento da primeira fase da persecução penal. Então, é muito importante essa estrutura com a equipe multidisciplinar que realiza a escuta protetiva, onde as crianças primeiro passam por uma entrevista e depois são ouvidas em depoimento especial, em uma sala específica, acolhedora, e que podem relatar
o episódio de violência de uma forma mais tranquila. É muito difícil para quem não está acostumado ao nosso ambiente do fórum se preparar e se apresentar a uma audiência entre pessoas que não conhecem, aí no caso mais delicado, porque são crianças, adolescentes, e se deparam com adultos para contar o episódio, com certeza, se não mais um dos mais tristes da sua existência. O bom de tudo isso é que a criança e o adolescente, eles se reinventam. Então, isso é um alento para nós. E essa é a nossa possibilidade de desenvolver um trabalho humanizado, de conhecer essa situação muito triste. Eu tenho essa constatação de que as meninas são as maiores vítimas de violência sexual, é um fato e, infelizmente, aparece no nosso dia a dia. E nós temos que nos portar de uma forma acolhedora para que essa criança, essa adolescente, consiga relatar o episódio de violência sofrido, para que isso não fique sem um apenamento, sem um esclarecimento, dando uma sensação de impunidade, de extrema tristeza. São relatos muito tristes e o interessante é que as crianças, as adolescentes têm a possibilidade de serem ouvidas pela psicóloga, mas muitas vezes querem contar para o juiz, para a juíza. É muito interessante. Então, daí nós partimos de um ponto do quanto é importante a presença do magistrado e da magistrada nesse contato com a sociedade, com as partes. Eu lembro de uma ocasião em que era um menino e que ele não quis participar do depoimento especial, ele quis conversar comigo, só a mãe estava presente, aí ele pediu para a mãe sair, e estávamos ele, o Júlio, meu assistente, que hoje será o nosso coordenador desse complexo, e ele não conseguiu falar. E ele falou, juíza, eu posso escrever num papel? Posso contar num papel? Eu falei, claro. Aí eu fiquei lá um tempinho, acho que ele ficou uns 20 minutos escrevendo. Ele escreveu. E era muito triste o relato. E no final ele escreve assim, juíza, por favor, fale para minha mãe não falar mais desse assunto. Mande minha mãe parar. E aquilo eu percebi o quanto foi difícil para ele naquele momento, esse relato, que para nós é muito importante, porque tecnicamente é a prova essencial, é a prova principal do processo, mas que teve de ser colhida de uma forma tranquila, humana, com paciência, e por isso a importância, doutor Naline, dessas varas, porque o juiz ele tem inúmeros processos, o senhor sabe bem melhor do que eu, e nós não temos essa condição de um dia durante a audiência parar no meio das audiências, no meio de uma pauta, para ouvir um depoimento desses. Então, essas varas, elas têm de ser estruturadas, tem uma resolução do CNJ a ser cumprida. Nós, no Tribunal de Justiça de São Paulo, estamos cumprindo bem essa resolução. Essas varas são varas piloto, como os anexos que o senhor autorizou a criação foram pilotos também, e eu tenho certeza que prestam a melhor justiça por meio desse atendimento especializado. Doutora Maria Domitila Prado Manster, eu conheço a sua vocação, não é? Sei e agora eu vou falar você, porque eu conheço desde criança sua linda família, seu pai, Antônio Mansur, foi meu colega, meu amigo, meu irmão no Tribunal de Alçada Criminal, né? Conheço a sua mãe, Regina, seus irmãos, então é uma família muito voltada à vocação do sistema justiça. Agora, será que nós estamos preparando magistrados para isso? Porque foge daquele padrão da produtividade, da quantidade, da formalidade, né, do procedimentalismo, e
juízes humanos, assim como você é, Domitila, será que nós estamos preparando? A ideia é de preparar. Nós temos inúmeras capacitações em curso, a Escola Paulista da Magistratura desenvolve um belíssimo papel na capacitação, mas o senhor tocou numa questão bastante importante, que é a questão da produtividade e do número dos processos que nós temos no nosso dia a dia, dessa necessidade do contato com as partes, da nossa colocação nesse sistema, que nós temos essa, não só uma obrigação, para nós é um prazer também, um dever, e acompanhado de um prazer. Às vezes não, né? Mas geralmente esse contato com todos que frequentam o nosso ambiente, porque essa capacitação ela não pode ser só do juiz, ela tem que ser de todos que integram o sistema de justiça. E veio, em bom tempo, o nosso protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Eu fiz parte desse grupo de trabalho do CNJ, representando a Justiça Estadual. Fui responsável por algumas partes, na redação de algumas partes, e é um instrumento indispensável, porque ele traz algumas diretrizes para não só o julgamento, mas para a ação do magistrado e da magistrada no processo, com vistas ao estabelecimento de uma justiça, de um direito emancipatório, afastando do nosso solo judicial, do nosso ambiente, as desigualdades que acabam criando essas violências. É muito difícil para uma mulher denunciar a violência, porque são sentimentos muito contraditórios, tristes, de frustração, medo, descrédito, infelizmente, na justiça. E quando ela consegue, ela precisa encontrar uma forma efetiva de esclarecimento dos fatos e, claro, das consequências que deles decorrem se constatada aquela situação judicialmente. Então, repetir em solo judicial uma violência é uma conduta muito difícil de explicar, porque nós somos a justiça, e o protocolo ele é um instrumento muito eficiente, com ideias bastante importantes, depoimento especial, como eu tinha falado ao senhor. Aqui eu não sei se o senhor vai concordar comigo, como grande penalista que é, mas o alto valor probatório da mulher vítima de violência, eu acredito até que nesse caso nós estejamos diante de uma hipótese de inversão do ônus da prova, cabendo ao agressor a prova de que não cometeu a violência, porque é muito difícil exigir da mulher uma prova num crime contra a dignidade sexual, num crime ocorrido no ambiente familiar e também após o término de uma relação de afeto. Essa prova é uma prova extremamente importante, faz parte de uma compreensão contemporânea da valoração do contexto probatório, e é algo que eu tenho repetido muito. É difícil, às vezes, para nós, e aqui também eu me incluo nesse grupo de juízes criminais, ajustar esses tipos de atuação com os princípios constitucionais que protegem e garantem os direitos dos acusados. Mas, diante da envergadura do tema, da importância dessa prova, nós conseguimos, sim, realizar essa aplicação conjunta. Eu tenho certeza de que o seu trabalho, não sou só eu, né? O São Paulo, o Brasil reconhece a validade, a qualidade, a idoneidade do seu trabalho, não é? O empenho que a Domitila tem para que a justiça se faça, e se faça da maneira a mais adequada, uma situação muito traumática, muito sensível. Eu concordo, sim, que precisa haver um olhar muito especial para esse setor, até para que ele sirva como uma escola, né? Uma pedagogia para fazer com que os
os violentos, não é? Aqueles que perdem noção do que deva ser um relacionamento afetivo, né? Para que eles se controlem e saibam que há consequências, né? Porque vai demorar muito para que o Brasil adquira um estágio de civilização próprio a países mais antigos, né? Porque todos com esse argumento que nós somos ainda um país em formação, aceitam, né, coisas inadmissíveis, intoleráveis como essa, né? Mas eu acho que a gente precisaria também fazer com que os concursos para a magistratura contemplassem isso, né? Que nós não podemos continuar com esses concursos de apenas aferição da capacidade de memorização dessa enciclopédia normativa, doutrinária, jurisprudencial. Nós precisamos das competências socioemocionais, né? Do aspecto psicológico, né? Daquilo que nós negligenciamos, tanto na educação formal como nos concursos para as carreiras jurídicas. Você concorda, Domitila? Eu concordo. Eu acho que julgar é uma tarefa muito desafiadora. Claro que nós julgamos os processos, não julgamos as pessoas, mas esse olhar humano, essa compreensão do impacto das nossas decisões na vida da pessoa, esse contato que nós podemos ter com uma pessoa vítima de uma violência dessa tão grave, é muito importante, e aí se faz necessária uma conduta para além de técnica humana e com consciência da nossa dinâmica social. O Brasil é o quinto país do mundo onde as mulheres são tratadas com maior violência e são mortas. É um dado horrível que nos coloca numa situação muito criticável no ambiente internacional. O Brasil é visto, infelizmente, como um país muito violento e violador dos direitos humanos das mulheres. E aqui não é só violência física, todos os tipos de violência. Violência patrimonial, violência moral, violência psicológica, violência sexual, violência política. As mulheres não estão representadas por outras mulheres nas casas legislativas, no poder executivo. E toda essa situação acaba levando a uma sensação que para nós é muito triste, de injustiça. Então, o senhor estava falando da minha família, eu nem agradeci, muito obrigada, e eu acho que eu me lembro muito do meu pai e do senhor também, com essa visão sempre muito humana, nesse trato com as pessoas, com os advogados, promotores, os servidores. Nós fazemos parte da família forense, nem sei se muita gente ainda fala isso, mas nós estamos acostumados nesse ambiente, esse ambiente acaba sendo uma parte da nossa casa. E como nós cuidamos bem da nossa casa, nós também temos que cuidar muito bem desse ambiente, com responsabilidade, com amor, com uma vontade de fazer melhor. A minha filha mais nova, a doutora Aline, que é fã do senhor sabe, as três são, ela fala sempre para mim assim: mamãe, você é muito preocupada, mamãe. Olha, a questão é o seguinte, não adianta chorar pelo leite derramado. Pega uma toalha, vai lá e seca tudo. E eu fiquei pensando sobre isso, ela tem toda a razão, mas eu acho que nós, no sistema de justiça, nós temos que fazer de tudo para o leite não derramar. Porque secar o leite é a consequência, é uma conduta, é uma atribuição muito mais desgastante para nós, é o nosso dia a dia, mas diante dos reflexos que isso causa à sociedade. Então, receber uma vítima de violência de uma forma desacolhedora, isso risca o direito ao amplo acesso à justiça, e é o leite derramado, que depois nós vamos tentar limpar, mas claro que alguma coisa vai ficar ali e vai causar uma sensação de descrédito e, pior, uma sensação de extrema tristeza no coração de uma pessoa que busca o seu direito e não consegue
alcançá-lo. São esses os desafios nossos do dia a dia. Erramos, acertamos, mas essa responsabilidade no agir, essa consciência no agir é indispensável para que as coisas não saiam do prumo e que o leite não derrame, depois não seja muito fácil limpar. Nós conversamos com a juíza Maria Domitila Prado Mansur, ficaríamos horas com ela, mas hoje é um dia muito especial para ela. Ela vai participar logo mais de um evento em nome do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, nós prometemos, Domitila, chamá-la novamente, outra oportunidade, para continuar essa conversa muito gostosa e muito elucidativa. As pessoas precisam saber, cada um de nós pode ajudar a reduzir essa mácula, né, essa mancha que existe no Brasil de ser um país que agride mulheres, que agride menores, que agride idosos. E nós não temos que agredir ninguém, nós temos que nos acolher, nos amparar, nos abraçar. Domitila, muito obrigado, um enorme abraço e a minha admiração e a minha mais profunda estima por você e por sua família. Doutora Aline, muito obrigada. Eu vou falar algo aqui que eu falo sempre para o senhor nos nossos WhatsApps, mas que deve ser falado. O senhor, se não a pessoa mais bacana que eu conheço, é um homem incrível, um cidadão indispensável, essa construção de uma sociedade solidária. Foi um prazer estar com o senhor no Tribunal de Justiça, o senhor como nosso corregedor, nosso presidente, e o senhor é uma pessoa que realmente me faz acreditar numa justiça correta, numa justiça humana, num espaço de boa vivência, e eu tenho um amor pelo senhor. É uma declaração de amor, não só minha, mas da minha família, mas especialmente que eu estou aqui. Recíproca verdadeira. É uma honra estar aqui com o senhor, eu agradeço demais esse convite. Foi uma enorme alegria. Muito obrigado, Domitila. Um abraço, doutora Aline. Obrigada ao senhor. Você também. Continue brilhando, viu? Obrigado. O senhor também, nos pautando. Um beijo. Obrigada.